É um assunto que tem intrigado muitos brasileiros e eu acho que essa reunião de hoje vai ser muito esclarecedora sobre todos os aspectos. Quero cumprimentar o nosso relator, Romário, também o nosso aniversariante, Carlos Portinho, que eu aprendo muito com ele aqui diariamente. Que Deus te dê saúde, paz, harmonia, felicidade. Cumprimentar o doutor Castelo Branco Mariz, advogado, e o nosso Mansur, Zé Francisco Mansur, que eu tive a oportunidade de conhecer em algumas audiências públicas, nesse assunto que é tão caro para mim e para você também, né? Então, eu acho que nós chegamos aqui com esse requerimento de minha autoria muito claro sobre o que a gente gostaria de se aprofundar. É claro que tem outros assuntos que a gente pode perpassar, mas eu vou me ater ao requerimento, tá? Então, pedi aqui emprestado, Portinho. Nós temos essa revista, que é uma revista tradicional do Brasil, a revista Veja, da editora Abril, que em setembro do ano passado, na sua edição 2860, ela publicou que, no fim de agosto de 2023, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi alertado por um assessor especial de sua equipe de que um deputado federal da base governista teria pedido 35 milhões de reais a uma associação que reúne empresas de apostas em troca de duas contrapartidas: defender seus interesses na regulamentação do setor e não transformar a vida de seus associados num, abro aspas, inferno, na CPI das apostas esportivas instalada na Câmara dos Deputados. Esse deputado, citado na extensa matéria, foi o deputado federal Felipe Carreiras. Ainda segundo a revista Veja, a alegada cobrança de propina por parte do deputado federal foi levada ao ministro Fernando Haddad, por Vossa Senhoria. Ainda citando a matéria da revista Veja, o senhor foi procurado pelo assistente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que narrou em uma conversa reservada que foi abordado pelo deputado Carreiras, que à época era também relator da CPI das apostas esportivas na Câmara dos Deputados, a qual todo mundo sabe que terminou em pizza e sem votação do seu relatório. Segundo o senhor Cardia, este teria lhe pedido 35 milhões de reais em troca de ajuda e proteção. Para piorar, o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias disse que essa não teria sido a primeira interpelação por parte do parlamentar, pois um assessor do deputado já havia lhe procurado anteriormente. Ele acrescentou que outros integrantes da CPI, sem citar nomes, pressionavam o setor em busca de vantagens financeiras. Cabe destacar que o deputado Carreiras, acusado de cobrar a propina de empresas de aposta de cota fixa, além de ser o relator da CPI das apostas, também relatou o projeto 442, de 91, que libera jogos de cassinos, bingos, jogo do bicho no Brasil, que foi aprovado agora, há 15 dias, na CCJ do Senado, sob o número de 2234 PL de 2022. Ou seja, onde tem jogatina, esse parlamentar está ocupando posição de destaque na Câmara dos Deputados. Eu fico me perguntando por que será. Para complementar, o jornal A Folha de São Paulo e o site Metrópolis divulgaram que sites de apostas patrocinavam eventos da empresa, cujo deputado Carreiras é um dos donos em Pernambuco. Essa informação aqui que tem. Agora vamos às perguntas, porque o senhor sempre foi muito reto na sua forma de abordar em outras audiências que nós tivemos, e o senhor foi muito reto, e existe uma expectativa cada vez maior da sociedade que as entranhas sejam reveladas e que a gente busque a verdade. Nós estamos aqui numa CPI que tem instrumento para isso, é um lugar ideal, realmente não era naquela audiência pública,
é agora, e nós chegamos nesse dia tão importante da hora e da verdade. Então, diante desses trechos, desses fatos tenebrosos aqui citados, todos extraídos da revista Veja, uma das maiores de circulação nacional, eu pergunto para o senhor, em primeiro lugar, o senhor tem algum conflito de interesse em estar aqui hoje? O senhor falou que é advogado da área esportiva, o senhor advoga para Casas Betis hoje? Eu não tenho nenhum conflito de interesse em estar aqui hoje. Então, o senhor advoga para Casas Betis ou associação? Nesse momento não, mas fui liberado da quarentena e posso vir advogar, contanto que eu avise a Comissão de Ética da Presidência da República. E assim o farei. Perfeito, perfeito. O senhor confirma todos esses fatos narrados na revista Veja, aqui, às quais eu acabo de me referir? Os fatos narrados pela revista Veja são de responsabilidade da revista Veja. O que eu digo a Vossa Excelência é que os fatos foram levados ao conhecimento da ouvidoria do Ministério da Fazenda. Todos os procedimentos previstos para um servidor público quando acontece uma situação como essa foram observados. A ouvidoria do Ministério da Fazenda fez sua apuração interna e concluiu que eu não tive nenhum deslize de conduta relacionado a esse fato. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas a pergunta que eu faço para o senhor foi procurado pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que lhe repassou a informação sobre a proposta de cobrança de propina por parte do deputado Felipe Carreiras no valor de 35 milhões de reais em troca de ajuda e proteção na CPI das apostas da Câmara? Senador Girão, um dia eu estava no meu gabinete, recebi uma mensagem do senhor Wesley Cardia dizendo que precisava falar comigo sobre um fato muito grave e com muita urgência. Eu disse a ele que o procedimento padrão é colocar na minha agenda, eu coloquei na minha agenda e o recebi algo como 1 hora depois. Ao subir, o senhor Wesley Cardia disse a mim que estava muito pressionado, sob o efeito de muita medicação, o que me sensibilizou. Primeira, o senhor se acalme, o senhor não pode passar mal, a sua saúde em primeiro lugar. E por que ele estava? Porque ele vinha sendo pressionado ao longo dos últimos dias, com pedidos de pagamento pela associação, e que naquele dia específico ele havia recebido uma pressão ainda maior para pagar. A minha reação foi, primeiro lugar, não pague absolutamente nada a ninguém. Para pagar o quê? Para pagar a propina? Não pague absolutamente nada a ninguém. E se vier de dentro do Ministério da Fazenda, de qualquer pessoa da minha equipe, ou fora da minha equipe, um pedido nesse sentido, me relate imediatamente. Procure as autoridades e relate a elas o que o senhor está relatando a mim. As autoridades policiais. Ato contínuo. O senhor Wesley Cardia falou, agora eu me fiquei seguro de que não há nenhum tipo de orientação no sentido de deixar isso ou de ser omisso em relação a isso. Falei, jamais haveria. Ministério da Fazenda. Por parte do Ministério da Fazenda. Estou tranquilo porque o Ministério da Fazenda não respaldou ou tampouco disse a ele, vá lá e converse, isso não é problema meu. O Ministério da Fazenda, na minha pessoa, falou para ele, não pague nunca nada a ninguém. De forma assertiva, senador. De forma assertiva. E ele falou, então, para mim, eu estou com respaldo para não pagar. Não haveria outra possibilidade. Porque essa sempre foi a orientação que a gente recebeu do próprio ministro. Não permita que ninguém pague nada a ninguém. Então, foi isso que eu levei adiante. Ato contínuo, na ausência do secretário executivo, que por alguma razão, alguma viagem não estava, eu reportei ao chefe de gabinete do ministro. E dias depois, o próprio chefe de gabinete do ministro me chamou na sala e quando eu entrei, ele já havia reportado ao ministro da Fazenda que me parabenizou por ter determinado que não pagasse ninguém e disse que o procedimento correto era aquele que já havia sido tomado, que era informar a corregedoria para que não houvesse nenhum tipo de não tomada de providências, mas que a corregedoria iria ter que ser cientificada dos fatos, iria relatar e depois concluir sobre o comportamento dos agentes do Ministério da Fazenda que foram noticiados. É importante que se diga, em nenhum momento, eu tive reuniões com o deputado, em nenhum momento ele disse nada a mim que soasse estranho, nem ele nem nenhum outro parlamentar. Foi relatado por este cidadão, Wesley Cardia, que havia recebido esse tipo de coação por parte do deputado. Nunca soube diretamente do deputado, ou nada que não fosse a palavra
do senhor Wesley Cardia me foi trazido a esse respeito. Não trouxe nenhum tipo de prova, não trouxe nenhum tipo de... Não deu continuidade, não fez absolutamente nada. Então, a data exatamente o senhor não sabe. Qual foi essa data dessa conversa? Foi no Ministério da Fazenda, não é isso? Do dia que ele me manda a mensagem, sobe? Não tenho a data certa. Mas foi a reunião... Final de agosto. Final de agosto, e essa reunião foi no Ministério da Fazenda? Na minha sala. Na sua sala, aqui na esplanada dos ministérios? Sim, senhor. Tá, outro questionamento. O Wesley Cardia teria dito que outros integrantes da CPI da Câmara pressionavam o setor em busca de vantagens financeiras. Ele citou nomes para o senhor? Nenhum. Ele só mencionou este fato específico. E só mencionou o deputado Carreiras? E o gabinete. O gabinete do deputado Carreiras. Tá. Então, esses nomes ele não citou outro. Nenhum só o do outro. deputado Carreiras. Nenhum Tá. outro. Segundo o Cardia, não sei se é Cardia ou é Cardia, inclusive ele está com o requerimento aprovado, e eu acho que mais do que necessário a vinda dele depois, só nessas primeiras perguntas aqui já fica claro a importância de a gente ouvir esse senhor Wesley Cardia. Segundo Cardia, como teria sido a abordagem do Carreiras? Foi a busca dele lá na associação? Foi no parlamento? Ele chegou a detalhar alguma coisa, doutor? Não. Ele falou, fui procurado, aconteceu agora, eu lembro do aconteceu agora porque ele reiterou muitas vezes para mim, eu tive que tomar muitos remédios para vir aqui falar com você, eu estou sob efeito Então de foi em medicação. Brasília? Ah, foi, porque não daria tempo dele sair até a esplanada e me chamar. Esse Wesley Cardia está agendado para a próxima quarta-feira por decisão minha. Muito bem, Mas parabéns. ele mencionou muitas vezes que estava sob efeito de medicação, de muita medicação, e eu primeiro dei água e falei, agora conta o que o senhor me procurou, e ele falou, fui procurado. Ele falava de uma forma não linear, ele falava de uma forma de quem realmente estava muito nervoso. E por que o senhor acredita que ele o procurou e não diretamente a polícia ou o Ministério Público, já que se tratava claramente de um crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317 do Código Penal, com aumento de pena do parágrafo 1º, cuja definição é solicitar ou receber para si ou para outros, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, que é uma pena de reclusão de 2 a 12 anos de prisão e multa. Acredito que Vossa Excelência vai ter que perguntar ao Wesley Cardia. Ele me procurou, eu o recebi. Sendo um caso da prática flagrante do crime de corrupção passiva por parte do citado deputado federal, e estando o senhor a exercer um cargo público na época, ao tomar ciência desse fato, por que não procurou diretamente a polícia? Por que fez apenas ao seu chefe direto, né, ao ministro, ou solicitou a instalação da investigação? O senhor já falou aqui que solicitou, né, mas o senhor não considera que teria prevaricado? Não considero. Comuniquei meu superior hierárquico. Não só não considero, como a própria ouvidoria do Ministério da Fazenda já emitiu um parecer dizendo que eu não prevariquei, que eu agi nos exatos termos do protocolo para esse tipo de situação estipulado pelo Ministério da Fazenda, onde eu estava alocado. E o ministro Haddad, o senhor acha que prevaricou? De forma nenhuma. Ele informou a justiça? Ele fez Ele mandou informar a corregedoria. Eu não acredito que ele tenha prevaricado de forma nenhuma. A corregedoria... Primeiro fato. É o relato de uma pessoa que relatou a mim, que relatei ao chefe de gabinete, que relatou a ele. Segundo, eu relatei a ele, senhor Wesley, o senhor deve procurar a justiça. Ele é o denunciante. Então, eu não acredito que o ministro da Fazenda tenha prevaricado de forma nenhuma. Mas um servidor público, alguém que está numa missão pública, tendo conhecimento disso, eu acredito que também poderia acionar. Eu mesmo acionei. Depois que eu tomei conhecimento, eu fui na PGR e denunciei. Para que fosse investigado. É a posição de Vossa Excelência. Então foi de um procedimento interno apenas, da corregedoria, da ouvidoria do Ministério que o senhor denunciou e o ministro Haddad. Né? Não levou a outras autoridades competentes. Caberia à ouvidoria dar essa recomendação. Certo. Além desse episódio, o senhor tomou ciência de alguma outra situação em que houve oferta ou pedido de propina
que envolvesse o universo da casa de apostas? Nunca. Sim, não, né? Não, essa foi a única situação em que me foi relatado Certo. algo como isso ao longo de 1 ano e 1 mês e que estive no Ministério da Fazenda. Tá. O senhor foi assessor do Ministério da Fazenda, tendo sido um nome muito ativo durante o processo de regulamentação das apostas esportivas, além de ter trabalhado à frente da legalização das SAFs no futebol brasileiro. Era cotado, inclusive, para assumir titularidade da Secretaria de Prêmios e Apostas. Eu pergunto, por que o senhor acha que foi exonerado sumariamente do Ministério da Fazenda, mesmo tendo participado das negociações de regulamentação do mercado de apostas no Brasil? Eu fui exonerado a pedido, eu pedi para ser exonerado. Os partidos não tiveram, foi diretamente o senhor, não teve nenhuma pressão de partido, Desconheço. nem do ministro. Desconheço. Eu conversei com o ministro da Fazenda sobre o trabalho que foi realizado até ali, com o secretário executivo Dario Durigan, sobre o trabalho que havia sido realizado até ali. Conversei com ele sobre as dificuldades para continuar vivendo em Brasília, realizando o trabalho, sobre o meu interesse em, após a quarentena, voltar para a iniciativa privada, sobre as possibilidades que eu vislumbrava para o meu futuro profissional, tanto sob o ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de estar afastado da minha família, dos meus amigos, da minha cidade, onde nasci e cresci. E, ao final, disse ao secretário executivo que gostaria de fazer uma transição até o momento que fosse exonerado, e assim aconteceu. Perfeito, perfeito. Senador Cajuru, para concluir a minha participação, de forma muito respeitosa, discordar do senhor no aspecto da denúncia da Veja, né? A Veja fez um trabalho que me parece um trabalho exímio, buscando... Foi exímio, mas por que não teve sequência? Pois é, aí a gente tem que perguntar ao Ministério Público. Não, a gente tem que perguntar para a tem que Veja perguntar também. à polícia, não. Se foi algo, capa de uma das maiores revistas do Brasil, tá aqui. Esse assunto é público. Inclusive eu acionei a PGR para que se pudesse fazer rapidamente a investigação. Não, mas o próprio senhor Francisco Mansur não negou o que está na Veja. Eu li tudo aqui. Então o que a gente precisa ouvir é o senhor Cardia. Esse é fundamental que vem aqui. Esse sim. E se for o caso, fazer acariações. O importante é o seguinte, é que foi prova da muito fonte. esclarecedor aqui. Eu quero lhe agradecer a sua presença. Muito importante, porque esse assunto é algo que está aqui no meio do salão do Senado Federal, não é de hoje. É um assunto que a gente precisa entender. CPIs acabam se transformando em pizza e a gente vê esse tipo de pedido, de supostas propinas. A gente precisa entender o que é que está por trás disso. O fato hoje, é que 7 meses depois aí dessa deliberação nossa, que aqui no Senado nós votamos, a Câmara tinha votado, o que nós mudamos aqui, diga-se de passagem, tirando o cassino online, tirando o cassino físico, esse aí foi mantido fora, mas a Câmara colocou de volta os cassinos online, né? E hoje está aí, todos os veículos, senador Cajuru, do Brasil, mostrando a tragédia humana que o brasileiro está sofrendo, ok? E a falta de regulamentação, o senhor falou que é 1 ano, um prazo aceitável, me desculpe, eu acho que esse prazo é absurdo. Olha aqui, quem está perdendo a vida, perdendo tudo que tem, jogo do Tigrinho e outros cassinos online, contratam influenciadores mirins e direcionam propaganda para crianças nas redes sociais. Só o que nós temos aqui é casos de tragédia, de pessoas que somem, de pessoas que estão perdendo o que tem. A enfermeira encontrada lá em Mato Grosso, mulher morre após perder controle em apostas e família fica com dívida milionária. E isso foi alertado, o senhor lembra bem. Eu alertei que isso fosse acontecer. Ah, não, mas daqui a 1 ano vai estar tudo resolvido, Vai não. Esse tipo de coisa que leva à bancarrota, que poucos ganham, não era para ser nem regulamentado, era para ser proibido. A tecnologia está aí para bloquear esse tipo de aposta. Estão acabando com o nosso futebol. O senhor é um desportista também. Eu sou, o Potinho é, todos nós. Está acabando com o nosso futebol. A ojeriza que as pessoas estão pegando desse esporte, por perderem tudo, ver em casa perder tudo, não vão mais a estádio. Vão deixar de acompanhar o time, porque vai colocar ali
a tragédia de suas vidas, vai acreditar. Então, isso aqui tudo é como diz o aniversariante do dia. O azar do futebol foi ter colocado a liberação dessas apostas, mas nós vamos trabalhar para acabar com isso.